pessoa entra num processo de dieta, mas não faz uma suplementação, né? E não faz uma suplementação. Então, é preciso. Então, às vezes, as pessoas que estão um pouquinho mais acima do peso estão desnutridas, sim. Porque se tem a ideia de que tomar vitaminas, né? Fazer suplementação vai ganhar peso. E é o contrário, né? É porque a gente tem muito aquela ideia de criança que a mãe dava. Sadol, biotônico, emulsão de Scott para a gente comer mais, né? Então a gente tem ainda, muitas pessoas ainda têm essa ideia que o suplemento vai fazer ela ganhar peso quando na verdade não. Ele vai, porque se o teu corpo está nutrido, o teu organismo vai entender que muitos alimentos que você ingere não precisam ser armazenados e transformados em gordura, sem contar que você dá de condições aos teus órgãos para metabolizar. Você dá condições, por exemplo, tem muitos minerais que são necessários para tireoide, são necessários para estômago, são necessários para intestino. Mas se você não está fazendo, se você está desnutrido desses minerais, o que ele vai fazer? O organismo vai começar a armazenar gordura até chegar ao ponto que ele consiga encontrar entre essa gordura aonde está o nutriente para ele te manter vivo. Porque a nossa mente, ela quer, o nosso cérebro, ele quer nos manter vivo, e não importa como, ele importa que ele quer te manter vivo. Então, ele vai fazer com que tudo que você coma, você ganhe peso. Então, Muito, fazer muito suplementação. importante essa informação. Então, fazer suplementação, fazer desparasitação, fazer desintoxicação e detoxificação do organismo é muito importante. Por isso que quando vai no nutricionista, né, Verli, ele fala, você vai ter que comer de 3 em 3 horas, de 3 em 3 horas. Dá a impressão que vai engordar ao invés de emagrecer, né? Você vai ter que comer, tá comendo cada 3 horas. Sim, normalmente assim, né? Come de 2 a 3 horas. E aí o que acontece, né, irmão? Em muitos casos, e o problema não é o profissional que está errado, né? Cada profissional trabalha com os recursos daquilo que ele adquire de conhecimento. Então, assim, a pessoa fiz dieta e perdi peso, mas aí saí do acompanhamento do profissional, ganhei o peso tudo novamente. Por quê? Precisa também de uma reeducação, né? Sim. Uma reeducação que muitas das vezes acontece não só no processo de dieta, mas dentro de terapia, né? O irmão trabalha com saúde mental, eu também, então a gente sabe o quanto é importante o processo de terapia nisso tudo. Isso a gente está falando de pessoas que precisam perder peso, e muitas das vezes não, irmão. Sabe que eu pego pessoas magras, tem aparecido muito pessoas até abaixo peso e não conseguem ganhar peso, mesmo fazendo ali alimentação de 2 em 2 horas, 3 horas, e não conseguem ganhar peso, porque é um metabolismo muito acelerado, né? O ser humano, ele é muito complexo, então tem casos que a pessoa armazena muita gordura e tem casos que ela dispensa muito, ela não consegue segurar isso tudo. E isso também se dá uma disfunção do relógio biológico, né? Uhum. É, teve uma pessoa que está acompanhando aqui, ela fez a seguinte pergunta, eu achei interessante também. Como desintoxicar o corpo de uma forma assim natural? De uma forma natural. A gente tem várias ferramentas, inclusive tecnológicas, mas como a maioria dos atendimentos são online, a gente tem hoje plantas, né, para usar, como tinturas, elixir, a gente tem minerais que podem ser usados também. A clorela é um excelente mineral, que ela é usada na desintoxicação, inclusive para quem tem gordura no fígado, ela é excelente. A clorela, ela é um nutriente muito importante. E existe um outro produto chamado zeólita, que eu uso muito, muito nos meus protocolos de atendimento. Então, o zeólita, ele é um mineral retirado de larvas vulcânicas e ele tem a função de quê? Quelar e retirar o metal do nosso corpo, porque hoje a gente tem intoxicação por cádmio, arsênico, chumbo, mercúrio, eletromagnético, pesticidas, então, enfim, hoje eu tenho nos meus atendimentos presenciais um aparelho que detecta essas intoxicações. Então, a gente tem diversas intoxicações por metais pesados e toxinas, e a gente tem esses recursos para usar, que a zeólita é um excelente mineral para ser usado, se compra pelo Mercado Livre, depois se alguém quiser, os irmãos autorizar, eu boto até lá o link dessa que é o que eu recomendo usar.
tem que ter uma cautela para usar, tem que ter, né? Ele vem toda a indicação ali, mas a pessoa vai usar durante 4 semanas, vai dar um intervalo de uma semana. Outra coisa, a pessoa precisa estar com o intestino funcionando corretamente todos os dias para fazer desintoxicação. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, porque se você entope a tua saída de pia lá da tua casa, você pode limpar toda a casa, mas se o teu ralo entupir, aquela sujeira vai voltar para cima. Então, o intestino ele é primordial, ele precisa estar funcionando corretamente todos os dias. Então, por isso que é interessante que tenha um profissional acompanhando nesse processo de desintoxicação. Certo. Então, Carvão esse... vegetal também, irmão. Carvão vegetal também é muito, sempre, né? É muito antigo o carvão vegetal, né? Se usava nos casos de envenenamento. Quando a pessoa Aham. passava por um processo de envenenamento, ele usava carvão vegetal. Eu indico muito para as pessoas que trabalham com agrotóxico, pessoas que trabalham com tinta, né? Pintura, cimento, essas coisas assim, ter carvão vegetal para fazer o uso, pelo menos 2 cápsulas ao dia para quem tem o contato direto com esse tipo de, né, trabalha nessas funções. E esses produtos que você comentou aqui, a cloreta e zeólita, também tem que tomar cuidado quanto à dosagem, né? Algo assim? Isso, tem uma zeólita que ela vem, irmão. Quantos produtos não? Eles vêm com as medidas, tudo certinho, não tem Ah, problema. tá. O que eu digo é a questão intestino, né? Ah, Tem que cuidar como que está funcionando o intestino, porque senão ele vai sobrecarregar. Imagine, você fez uma limpeza, só que chegou lá na saída e não saiu, ele parou. Ele pode ele pode trancar ainda mais o intestino. E aí, com isso, vem todas as consequências que eu já falei aqui, né? De um intestino quando não está funcionando corretamente. perfeito. Uma informação que eu vou passar para todos aqui no momento, o irmão Daniel está lembrando, a live está sendo gravada, pessoal. Então, assim, estou passando para todos que a gente tem a obrigação de informá-los, né? Vai que alguém tenha algum problema com isso, mas eu acho ótimo fazer a gravação, porque pode reproduzir isso aqui depois em algum outro ambiente e passar essa informação para todos, divulgar o conhecimento. Então, para a ciência de todos, a live está sendo gravada. Mas pode continuar, Manverly. Então, como eu estava falando da desintoxicação, né, irmão? É importante ter esse bom funcionamento do intestino. Em alguns casos, é recomendado fazer uma modulação intestinal, né? Uma modulação intestinal antes de entrar nesse processo de desintoxicação de metais pesados, né? No caso da desparasitação, não, mas de metais pesados, quando vai se usar esses minerais, como, por exemplo, a zeólita, que é um deles, é importante. A clorela, ela também pode ser usada, ela tem em pó, mas ela também tem em cápsula, só que precisa tomar bastante água. É importante isso, né? Tomar bastante água, porque para também não, para o intestino, né? Como todo mundo sabe, o intestino ele precisa de água, o corpo precisa de água, e quando ele não tem água, ele retira do intestino, para manter os órgãos, os órgãos, vamos dizer assim, lubrificados, né? Então, a água é muito importante dentro de qualquer, né, todos os dias, mas dentro desses processos ainda mais tem que ter esse cuidado com a água. Muito bom. No caso da naturopatia, nós colocamos aqui como chamada, assim, né? Que seria, assim, a sua importância, até porque o nosso tema aqui é saúde mental, que ajudaria na saúde mental. Nós já falamos agora um pouco sobre parte de alimentação, né? Que vai ajudar a melhorar o bom funcionamento, e funcionando toda a parte do intestino, vai ajudar também na parte mental. Mas eu queria que você comentasse também dessa parte aí de ansiedades, de angústias, tristezas, o que você tem percebido de mudança da pessoa que toma esse cuidado com esse lado natural, como tem ajudado, como tem agregado na saúde mental. Só um pouquinho, irmão, que falhou aqui. Deixa eu só entender, falhou. Comentar um pouco sobre saúde mental, né? O quanto que a Isso, sobre naturopatia. a atuação do seu trabalho, como você Nossa, tem percebido com alguns pacientes, como tem ajudou na questão da
da saúde emocional mesmo. Sim, sim. É importante também, irmão, a gente falar. Eu vi que no grupo muitas perguntas a respeito do TOD, TDAH, enfim, né? Isso. Hoje a gente tá vivendo esse momento onde tem se descoberto, né, diversas, né, os diagnósticos que têm vindo. E é importante também que as pessoas saibam o quanto a naturopatia pode ajudar. Existem muitas suplementações que podem ser utilizadas de forma, suplementos que não têm contraindicação. Eu vi ali algumas perguntas de alguém que parece que tinha uma indicação de risperidona, de Ritalina, mas que não queria entrar, né? Precisa, claro, que avaliar o caso e entender, né, qual foi o diagnóstico. O que é importante, né? Ser levado em conta antes desse diagnóstico. Os profissionais de saúde, o psiquiatra, ele pode pedir ali um exame de vitamina D, um exame de vitamina B12, um exame um mineralograma, que é para saber como que estão os minerais, os ácidos graxos, isso tudo precisaria ser levado em conta antes do resultado de um diagnóstico. Porque muitas das vezes eu sei porque eu atendo crianças, né? E dentro dos meus atendimentos eu tenho essa análise de biorressonância e eu posso afirmar que todas as crianças que passam vão, né, começam a ter esses problemas na escola, e aí os professores pedem esses diagnósticos, enfim, boa parte delas tem deficiência de vitamina, a disfunção nutricional que a gente fala, que é falta de vitaminas, por quê? A alimentação hoje, ela é precária, vamos dizer assim, não vamos dizer que ela é precária, boa parte das crianças não comem frutas, verduras, não tem contato com a natureza. A gente precisa entender, nós somos parte da natureza, Deus fez o homem a partir do barro, a mulher a partir da costela, então nós somos parte da natureza. O que nós se assemelhamos? À natureza, e nós estamos cada vez mais distantes. A Terra, ele é um grande, a Terra, ela tem uma grande importância na troca de energia. Voltando um pouquinho lá no tempo da avó, só para dar um sentido ao que eu vou falar, a gente, no meu tempo lá de criança, que eu sou do interior, lá do Paraná, quando se tinha um rádio, eles botavam um fio lá na terra para aquele fio puxar energia negativa e não dar curto-circuito em casa. Hoje não precisa mais porque os aparelhos já são bem modernos. Mas por quê? Porque a terra ela puxa energia negativa. E a mesma coisa acontece com nós. Então, quanto mais contatos nós tivermos com a terra, quanto mais contato a criança tiver com a terra, com a natureza, colocar o pé no chão, brincar na areia, mais ela vai fazer essa troca de energia. Então, é importante a troca de energia, né? Energia negativa, o negativo pelo positivo. Então, a terra, a natureza, ela faz essa troca de energia. Alimentação, né? Alimentação também, a gente sabe, eu vi bastante casos ali de seletividade alimentar. Inclusive, um caso me chamou a atenção da criança que só come miojo. Com certeza essa mãe precisa procurar um profissional, precisa fazer uma suplementação nutricional, uma suplementação, porque essa criança com certeza tem deficiência de nutrientes, né? Isso é muito importante frisar. Crianças precisam de vitaminas do complexo B, precisam de minerais, inclusive tem minerais que não são muito falados, mas que são importantes. Tem um mineral chamado estrôncio, que é muito importante na fase de desenvolvimento da criança. Esse mineral, eu no Brasil eu não consegui ainda até agora manipular, mas tem um site europeu da qual eu peço esse estrôncio, ele é muito importante. Eu tive um caso de uma criança, para os irmãos entenderem, uma criança que estava já com diagnóstico de TDAH, notas baixíssimas na escola e estava com todos os diagnósticos. E a mãe, né, tinha toda uma gama de profissionais envolvido e a mãe não queria colocar o filho, já estava com medicamento, queriam entrar com mais um medicamento. A mãe me procurou, perguntou se eu poderia fazer alguma coisa. Faço, só que assim, eu não retiro o medicamento que ele já toma. Quem tem que fazer isso é o profissional que prescreve. E a gente entrou com suplementação para essa criança o ano passado, que ela iria ficar de recuperação. Isso foi na férias de julho que ela me procurou, e a gente fez suplementação para essa criança, fez o processo de desintoxicação dessa criança, desparasitou. A criança está ali, a mãe mandou ela passou de ano sem recuperação, e esse ano o boletim da criança é entre 8 e 10.
Então, melhorou e muito. Por quê? Tinha muita deficiência de vitaminas e minerais. A criança dormia 6 horas por noite. Para um desenvolvimento não só da criança, mas do adulto, entre 9 e 11 horas da noite. É o horário da melatonina. É o horário que a melatonina vai agir no nosso corpo. O que que acontece muitas das vezes? Se a pessoa está acordada, não tem como. Só que a glândula pineal, ela vai fazer a dispensação da melatonina dentro desse horário. O que vai acontecer é que ela não vai ser aproveitada porque você não está deitado. Mas o adulto consegue, em outra forma, muitas das vezes, deitar e dormir porque o corpo físico está cansado. Mas a criança, como hoje, não é mais o tempo que a criança brincava na rua, andava de bicicleta, subia na árvore, descia, ela não está com esse corpo físico cansado, ela não vai conseguir dormir. E aí começa um atraso no sono. Atrasou o sono, vai ter problema no desenvolvimento. Então, criança entre 9 e 11 horas da noite precisa estar na cama. Regulou o sono dessa criança, com suplementos que a gente tem, recursos hoje que a gente tem para ajudar nessa parte de sono. Criança voltou a dormir. Ela falou para mim, olha, ele 9 horas, eu dou o suplemento para ele 8h30, 9 horas ele está deitado, o outro dia 6 horas da manhã ele levanta. Criança também tinha seletividade alimentar, e aí, com o atendimento, fui passando dicas do que ela poderia ir trocando a alimentação dele por alimentação saudável. E uma coisa que é importante que eu fiz nesse caso, sobre a seletividade alimentar, é você criar um cenário para a criança. Porque a criança a criança com seletividade alimentar, ela tem uma hipersensibilidade. E não é muitas das vezes o alimento, é porque ela associa o alimento a alguma coisa ruim. Então, ela cria ali desejo por 2 tipos de alimentos e é só aqueles alimentos ali. Mas você criar um cenário para a criança. Aí, o que ela começou? Comprou um negócio de coraçãozinho, fritava o ovo daquela forminha, o ovo ficava ali em forma de coraçãozinho. Ela começou a fazer algumas brincadeirinhas. Olha o que eu tenho de coisa, eu botava na bandeja. Gente, dá trabalho, mas é melhor do que você deixar teu filho sem comer ou às vezes com uma alimentação muito fraca em nutrientes, porque o gasto lá na frente é muito maior, né? Então, e aí ela mudou, foi aos poucos inserindo. Não vou dizer hoje ele come de tudo, não, não come de tudo ainda. É uma criança de 8 anos, mas já passou a comer de 2 tipos de alimentos que ele comia, hoje ele come 6 tipos de alimento, e esses dias ela me mandou mensagem dizendo que ele estava comendo churrasco. Então, assim, já foi um avanço muito grande. E isso, irmão, é o que nos anima a gente continuar no nosso trabalho quando a gente vê esses resultados assim, né? Quando a gente vê assim uma mãe que chega desesperada com o filho que está com problema na escola, seletividade alimentar, e ela consegue. E com recursos, eu vou dizer assim, com recursos acessíveis, que não são difíceis de encontrar. Né? A gente tem muita coisa assim como recurso, mas que muitas das vezes, mas ninguém fala. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, então aquilo que não dá muito retorno não vai ter muita propaganda, né? Mas a sua fala me fez lembrar um outro detalhe também. Você falou assim, recursos, coisas simples, né? Fáceis, né? Mas geralmente as coisas mais fáceis, as pessoas às vezes não acreditam, não dão muito valor, porque envolve, parece que a tendência do ser humano é querer complicar um pouco. Porque eu vejo na prática, e você também, às vezes, com certeza deve acontecer com você também, e uma coisa natural é você falar para a pessoa: olha, você precisa diminuir a gordura, você precisa comprar alimentos mais naturais, diminuir o industrializado, fazer uma caminhada, tudo. Perceba que eu só falei coisas simples, né? Mas a pessoa escuta isto e fala, mas é só isso? É, eu quero eu quero que a Verli me dê algo assim que vai ser uma grande novidade, algo assim que vai resolver totalmente. Por exemplo, no caso aí que você falou do filho, eu acho que vale a pena a gente repetir isso aqui. Tinha seletividade alimentar, né? E você falou, deu trabalho.
mas passou de 2, 3 alimentos para 6, 7. Mas deu trabalho. Teve que criar alguma brincadeira, teve que fazer alguma. Aquilo que uma mãe faz, né? Aquilo que a mãe tem o dom para isso, né? Mas dá trabalho. E é simples, mas dá trabalho. Fazer uma caminhada vai ajudar em muitos pontos da saúde, mas a pessoa não quer algo tão simples. Ah, diminua a carne, coma mais verduras. É simples, mas parece que solução simples demais, às vezes a pessoa não confia. Por isso que, às vezes, gasta muito com medicação sem tanta necessidade. Às vezes insiste até com o psiquiatra ou com outro profissional para passar remédio, porque se não sair do consultório com duas, três medicação, parece que ficou, sabe, fica chateado. Não é mais ou menos isso, Verli? É bem isso, irmão, é bem isso. Parece que as pessoas não precisam pagar caro para poder ver resultado, né? O, Isso. é muito isso. O irmão falou tudo, assim. As pessoas querem sair com receita de 4, né? Ali, 4, 5 medicamentos para cima. Eu sei porque eu vim de dentro de farmácia, então eu conheço essa realidade, né? E vai aumentando as doses, vai aumentando a dose, porque o nosso corpo, ele vai criando resistência. Ele foi criado para isso, ele foi criado para se regenerar, para se adaptar e para se limpar. Então, ele vai criando resistência. Por quê? O nosso corpo não identifica o químico como sendo um semelhante. Então, assim, nós somos da natureza, nós somos parte dessa natureza que está aí. E aí, o nosso organismo, ele não tem a obrigação de se identificar com algo que não seja semelhante. A mesma coisa nós. Nós se identificamos com o quê? Com o semelhante, com o outro. Nós não nos identificamos com o cachorro, com o cavalo, nós nos identificamos com o semelhante, o nosso corpo interno é a mesma coisa. Então, quando você coloca uma química, o corpo ele vai criar uma forma de expulsar, ele vai usar o órgão necessário, vai usar a parte ali que ele precisa, mas o demais ele vai criar uma resistência, e é onde acontece o aumento das doses, né? Vai aumentando a dose, e o corpo vai mostrando aqui, vai mostrando ali, até que ele perde a batalha, e aí é onde aparecem as doenças mais graves, como a gente sabe que tem acontecido hoje. Então, muitas das vezes é o não acreditar. Mas eu vejo, assim, que depois da pandemia, as pessoas se abriram mais, né? A área está expandida, né? Expandiu bastante. Já tem vários profissionais aí trabalhando com os recursos naturais, trabalhando na integrativa. Então, a gente tem vários hoje, a gente está criando aí um time assim bem forte, tem muitos profissionais já fazendo esse. Porque não é que o remédio ele não pode ser usado de maneira alguma, mas a questão é o autocontrole disso tudo. Né? O Brasil hoje é o país que mais consome ansiolítico e é o país mais ansioso, ou seja, tem algo que precisa ser revisto nisso tudo. E o que a gente precisa fazer? Voltar um pouquinho atrás, né? Voltar um pouquinho atrás, buscar dos recursos antigos. Tem tecnologias também hoje que ajudam nisso. Inclusive, existem aparelhos para desintoxicar o organismo, existem aparelhos para tirar, para desparasitar. A gente tem o ozônio, o hidrogênio. Então, hoje a minha graduação em biomedicina é exatamente pela intenção de trabalhar com técnicas um pouco mais evasivas, né? Como, por exemplo, o ozônio, que é um grande aliado. Quem tiver oportunidade de fazer sessões de ozônio, faz, né? Procura um bom profissional com referência, mas faz. O ozônio, ele é o oxigênio das nossas células. Inclusive, para pessoas em tratamento de câncer, tem excelentes resultados, né? Mas, enfim, irmão, num todo, assim, né, a naturopatia consegue, de acordo com aquilo que as pessoas buscam, trazer, tratar a causa, né? Tratar a causa, porque muitas das vezes se trata o sintoma, mas a causa não é tratada. Então, o sintoma foi tratado ali, mas a causa continua, porque às vezes você trata um estômago, mas o teu problema não é o estômago, né? Teu problema começa lá na boca, na mastigação. A pessoa não mastiga, a pessoa troca os horários
de almoço, troca o horário do jantar, às vezes não janta, às vezes, enfim. Então, às vezes, a gente vai tratando sintoma e não trata a causa, e é por isso que a gente tem essa quantidade de pessoas hoje com algum problema de saúde, né? Todo mundo tem alguma disfunção, até porque a gente não consegue fugir do meio ambiente da qual nós estamos inseridos hoje, então, impossível alguém não ter alguma queixa, né, de problema de saúde. Verdade. A verdade é o que você falou realmente. A medicação, ela tem a sua função, tem o seu poder de ação, mas em cima dos sintomas, né? Ela não vai na raiz do problema, ela vai no sintoma, para amenizar aquilo ali. Agora, muitas vezes a raiz do problema, a origem, pode ser, igual você disse, um problema de vitaminas, um problema de alimentação, um problema de sono, e muitas vezes também o lado do ambiente que a pessoa vive e a maneira que ela vive, sabe? Às vezes está num relacionamento tóxico, num casamento que está tirando a sua saúde, às vezes é no ambiente de trabalho em que a pessoa passa por situações humilhantes ou passa por situações onde ela passa muita raiva, explode, briga, xinga. Então, existe aí um componente de sociedade, de comportamento, que aquilo ali também tira a paz dela, deixa ela irritada, triste, humilhada, e isso tem o seu efeito no organismo. Ou seja, vai ter problemas no intestino, vai ter problemas de memória, vai ter dores, aquelas famosas dores da fibromialgia, por exemplo, em que a pessoa vai em vários médicos e não localiza, não acha um câncer, não acha uma disfunção, não acha nada. Só que fica inchado, dói e dói muito, mas tudo doenças que pegaram carona, né, no sofrimento emocional, e a pessoa perde a imunidade e começa a desenvolver várias situações que desorganiza tudo, desorganiza o intestino e tudo mais. Agora, o psiquiatra, o neurologista, passa a medicação, igual você disse, né, para os sintomas, mas não vai adiantar nada, assim, não é que não vai adiantar, vai amenizar aquela parte mais crítica, né? Mais grave. Vamos dizer que a pessoa não estava dormindo, ela vai conseguir dormir. Ela não estava conseguindo controlar o seu nervosismo, estava brigando com todo mundo, estava sem paciência com o marido, sem paciência com os filhos, estava agressiva, a medicação vai diminuir um pouco esse furor, esse ímpeto. A medicação vai diminuir. Mas e se lá no ambiente de trabalho continua a confusão? Se dentro do casamento continua a confusão? Se a pessoa odeia o emprego, mas não faz nada para mudar de emprego, não começa a fazer um curso, não pensa na possibilidade de uma demissão, de aprender uma nova função, então, tem que mexer no todo, né? Porque é bio, psico, sócio e espiritual. Ou seja, todas as áreas influenciam. A naturopatia ataca a parte física e orgânica de uma maneira muito bonita, de uma maneira mais limpa, com menos invasivo, com realmente cuidados especiais que nós deixamos para trás, que é a parte de desparasitação, desintoxicação, cuidar da alimentação, né? Então, é muito, muito importante essa parte. Mas se esta pessoa, Verli, tem uma família disfuncional, um ambiente tóxico, você vai ficar assim, puxa vida, estou fazendo tudo como manda o tratamento que eu aprendi e eu sei que funciona. Mas a pessoa chega aqui no outro dia tudo alterado. Por que será que
que com essa pessoa não está dando certo o tratamento. Aí você vai ouvir melhor a pessoa como psicanalista e você vai perceber que ela está em grande sofrimento emocional. E isso faz um descontrole também, não é, Verli? No Nossa, organismo. irmão. E como faz, né? E como faz, eu digo, eu sempre reforço isso. A saúde mental ela é primordial em todas as áreas, né? Então, vamos pensar que a gente é espírito, mente e corpo. A mente, ela fica entre meio os dois, né? Ela fica Isso, intermediando esses dois, né? Então, a gente precisa cuidar dela, porque a mente, ela não tem domínio, ela precisa ser dominada. O que acontece muitas das vezes é que a pessoa perde o domínio sobre a sua mente, e aí a mente começa a pensar o quê? Ela vai trazer coisas do ambiente, ela vai puxar pensamentos aleatórios, porque a forma de nós estarmos vivos e tendo reação e emoção é através de pensamentos. Então, assim, a mente, ela vai buscar tudo que está ao teu redor, tudo que está naquele ambiente. Então, o ambiente que você frequenta, com as pessoas que você anda, porque é bíblico, diga com quem tu andas, que direis quem tu és. Então, com quem tu anda, o ambiente que você frequenta, as palavras que saem da nossa boca, né? Nosso comportamento perante o outro também conta muito. Então, é isso tudo que a gente tem que pensar e levar em consideração. É claro que a gente entende que não está dizendo que não tem um problema. Então, a gente trata das funções químicas e biológicas, porque ela, como o irmão falou, ela pegou carona ali já naquele problema que você tinha lá fora. Teve um dia conturbado, o relacionamento já não está bom, já vou ali, vou pedir um remédio para dormir. Só que tem um porém no dormir com o medicamento. Você dorme com o medicamento, o teu corpo não identifica como um sono natural. Você anestesia teu corpo, você vai ter uma sensação de sono. Mas o sono natural, ele acontece através da liberação da melatonina. A melatonina é o hormônio que ajuda no sono. Então, ele não vai entender dessa forma. E aí, quando o corpo ele entende que você está imóvel, mas você não dormiu e não teve esse trabalho da melatonina, ele não vai colocar o nosso corpo para se regenerar, porque ele entende que a mente ela vai entender que a qualquer momento você pode acordar e ela vai precisar demandar energia para você ter para o teu trabalho externo. Então, é como se você dormisse, mas o corpo continua em alerta. Então, por isso que não resolve, muitas das vezes, as pessoas até conseguem dormir com medicamento, mas ao longo do tempo, ele deixa de fazer efeito ou você continua piorando, às vezes daí precisa tomar um remédio para dormir e outro para se manter acordado, porque o corpo vai perdendo energia, né? Então, cuidar disso tudo, do teu externo, porque é do externo que somatiza para o interno. Então, verdade. a sequência de um tratamento, eu digo, é sempre terapia. A gente, não é porque hoje eu sou psicanalista, quando a psicanálise veio depois, mas eu sempre recomendei as pessoas a procurar terapia, porque a terapia é a sequência onde a pessoa vai se entender. Até nos casos de pessoas com compulsão de alimentos, casos de vícios, enfim, é importante fazer a desintoxicação, mas a sequência tem que ser com terapia, o acompanhamento tem que ser cuidando da saúde. Porque a partir do momento que você limpa teu corpo, você desintoxica, você dá condições para os teus órgãos trabalhar de forma adequada, o teu cérebro vai conseguir ter mais energia para te dar raciocínio lógico, para você pensar em outras coisas. E ele não precisa de fazer essa distribuição, porque o nosso cérebro ele sempre vai, se tiver que escolher entre demandar energia para pensamento e demandar energia para os nossos órgãos se manterem vivos, ele vai demandar energia para os nossos órgãos, porque a intenção é nos manter vivos. Então, aí os pensamentos começam a ficar aleatórios, a mente começa a buscar pensamentos lá de trás, pensamentos daquilo que te causou emoção, te impactou em alguma forma, para te impulsionar, né? Para te impulsionar. Então, quando o corpo ele está limpo, o corpo está nutrido, você consegue ter mais clareza de pensamento. A mente consegue te dar um raciocínio mais lógico. Outro Verdade. exemplo, bem assim, irmão, que conta muito na saúde mental é a questão do estresse, né? Quando o irmão fala aí do ambiente, da família, de tudo que pode estar afetando essa saúde emocional, para quem não, né, não sabe, o estresse, ele é um dos maiores causadores de problemas diabetes, colesterol alto e disfunção hormonal, principalmente em mulheres.
Porque toda vez que você passa por uma crise de estresse, o teu corpo, o teu cérebro manda informação para o teu corpo de que você está num processo de perigo. E aí o que que ele faz? Ele vai liberar cortisol. A nossa adrenal vai fazer a liberação do cortisol. Cortisol aumenta, ele não encontrou nenhum ele não encontrou nenhum parasita, ele não encontrou nenhuma bactéria para aniquilar, porque não é interno, é um confronto externo, ele vai começar a atacar o próprio corpo, ele vai atacar o próprio organismo. E quando o cortisol também ele aumenta, a gente tem uma liberação de glicose, porque entende-se que, o corpo entende que o seu cérebro vai precisar de energia, porque você vai entrar no processo de fuga, porque você vai precisar se defender. Então, ele vai liberar glicose, que é energia para o corpo, que é a gordura. Então, isso tudo causado pelo quê? Causado pelo estresse. Então, Pelas administrar, emoções, né? administrar o estresse, mas como não me estressar com o outro, né? As pessoas falam para mim, tá, mas como que eu não vou me estressar? Se eu moro num lugar assim, se acontece isso, acontece aquilo. As pessoas, eu não sei se o irmão passa por essas perguntas, como não me estressar? Isso aí é todo dia. Como não É, me estressar se eu tenho isso, se eu tenho aquilo? Como que você não, né? como administrar o conflito que eu tenho todo dia. Conflito que eu tenho todo dia. Aí eu digo assim, a tua mente não entende sobre o outro, ela entende sobre você. E tudo aquilo que você trouxer para ela, ela vai entender que é com você. Então, quando você começa a se preocupar, quando você começa a pensar, querer abraçar o problema de todo mundo, querer se preocupar, se incomodar com tudo que acontece lá fora, uma coisa é você ter empatia e ajudar, outra coisa é você abraçar aquilo como sendo teu. O teu corpo vai entender, o teu cérebro vai entender que aquilo é sobre você. E ele vai tentar recriar aquilo, ele vai tentar fazer com que aquilo seja algo seu mesmo. E aí é onde aparece a doença. Então, administrar isso, mas isso a gente sabe que acontece dentro de um processo de terapia. É ali que as pessoas aprendem a lidar com o outro, a viver nesse mundo que a gente está vivendo, tão louco e com tantas coisas acontecendo, né? Então, os profissionais, hoje a gente tem muitos profissionais dentro da área da saúde mental preparados para trabalhar e para cuidar. No nosso grupo mesmo, hoje eu olhando ali, tem muitos profissionais ali, né? Bastante profissionais. Sim. Então, a gente tá bem amparado nessa questão, assim, de cuidados de saúde mental. Nós precisamos cada vez mais ter uma expansão de consciência, né? De controlar, de conhecer quem nós somos, né? Porque, como a irmã disse agora há pouco, a pessoa tem atitudes, tem comportamentos que causam estresse, né? E, e segue muitas vezes o pensamento, e o pensamento às vezes não está muito claro. O problema é que quando a gente não tem esse autoconhecimento, quando nós não chegamos numa maturidade emocional, nós acreditamos nos nossos pensamentos. E, na verdade, irmã Verli, nossos pensamentos nem sempre dizem a verdade. Muitas vezes, nossos pensamentos são um sistema de proteção que o cérebro lança para proteger, para nos proteger. Mas nós não devemos obedecer aquele pensamento. Por quê? O pensamento chega como um instinto protetor e ele vem pedindo para mim reagir. Ele vem pedindo para mim tomar uma atitude. E nas maioria das vezes, eu não devo reagir na hora que eu estou nervoso, na hora que eu fui humilhado, na hora que eu fui, é, na hora que eu passei muita raiva. E o pensamento vem, reage, faça alguma coisa. Só que não deve agir nesse momento, porque muitas vezes o pensamento está falando algo mentiroso. Vou te dar um exemplo. Alguém te provoca na rua, até um pouco agressivo. Pensamento que vem é você dar o troco, é você também fazer uma agressão para igualar.
E aí a gente não deve reagir. A gente deve ter, acima desse pensamento, a consciência de analisar um pouco antes. Será que eu devo reagir? E se eu reagir, o que pode acontecer? E se eu falar essa coisa para o meu filho, será que depois eu vou ter que pedir perdão? Será que isso que eu estou falando para minha esposa não é algo pesado demais? Será que eu não vou estar ofendendo a pessoa ao invés de corrigir alguma situação? Será que eu não vou estar atacando o caráter dessa pessoa? Só que isso é uma fração de segundos, mas eu preciso desse tempo, porque se eu não tenho esse autoconhecimento, eu pego aquela fama daquela pessoa que todo mundo fala assim, irmã Verli, olha, o Rubens é uma pessoa muito legal, se você souber levar ele, você tem tudo com ele. Só que se você pisar, se você não souber como falar, ele vai ser uma pessoa muito chata, porque ele é assim, tem até um termo que o pessoal fala, que eu até esqueci agora. Ele é uma pessoa, não é metódica, é um outro nome, mas daqui a pouco vai chegar. Mas por que que a pessoa está falando isso, na verdade, Verli? É porque, na verdade, eu não sou tão legal. Eu sou uma pessoa que as pessoas têm medo de falar comigo, porque eu tenho um lado bom que todo mundo gosta, mas quando me aperta um pouquinho, eu me descontrolo. Isso é sinal de que eu não tenho uma boa saúde emocional, que eu não estou administrando o meu estresse e eu estou seguindo os meus pensamentos. Ou seja, mexeu comigo, vai levar. Não soube falar direito, vai ter um troco. E isso é seguir os pensamentos. Isso não funciona. Isso leva, sim, para um adoecimento, não só da pessoa, do próprio ambiente. Ah, lembrei, lembrei da palavra que falam quando elogiam muito uma pessoa, mas, por outro lado, fala assim, "Ó, mas toma cuidado. A Verli é muito legal, a Verli é muito educada, ela, se puder, ela ajuda todo mundo, olha, você tem tudo com ela, só que ela é sistemática. Só que ela é sistemática, ou seja, você tem que pensar o que você vai falar com ela. Isso não é legal. Se eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar para você, é sinal que todo mundo já percebeu que você não tem controle das emoções, não é verdade? Então, o autoconhecimento é muito importante, porque se eu não controlo meus pensamentos, se eu não sei dizer não, é muito importante saber dizer não, né, para situações, eu deixo as pessoas doentes, não é verdade? Eu Exatamente. deixo, ao invés de eu ajudar aquele paciente seu, eu não eu atrapalho o seu tratamento. É, Não é, acontece, às vezes, de você ter que chamar mais alguém da família para conversar, para orientar? no caso de crianças e adolescentes, normalmente, irmão, eu peço que a mãe, o pai, as pessoas, enfim, participem. Então, Sim, eu atendo bastante adolescentes e eu sempre peço que a mãe e o pai participem, porque não adianta você, dentro de um âmbito familiar, querer mudar uma pessoa só se os demais continuarem com a mesma atitude. Então, é uma exigência que eu faço quando tem essa procura, né? perfeito, é isso aí. Precisa cuidar, porque assim, a criança ou adolescente, ele está numa fase ainda de formação. A criança, muitas das vezes, dependendo da idade, está na criação da identidade, o adolescente está numa formação do caráter adulto, mas é preciso saber qual que é o ambiente que ele vive, que ambiente ele é inserido. Então, é necessário. Eu costumo pedir, sabe, irmão, nesses casos assim, pedir acompanhamento da família. E quanto ao autoconhecimento, eu costumo dizer assim para, né, os meus pacientes, clientes, enfim, o autoconhecimento ele te protege mais do que você pode imaginar,
né? Mais do que você pode imaginar, porque o autoconhecimento, ele te traz bons relacionamentos. Os bons relacionamentos não é nem sempre pessoas com poder aquisitivo, pessoas com fama, não. É pessoas de saúde mental semelhante à tua, porque é aquilo que a gente estava falando sobre semelhante, né? Se tinha uma frase muito usada que os opostos se atraem. Eu costumo dizer, essa frase é a frase mais errada foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar saúde mental. Não é os opostos que se atraem, são os semelhantes. Ah, mas o fulano faz tal coisa, eu não gosto dele, mas você, de alguma forma, você se atingiu pelo que ele é, quer dizer, tem algo dentro de você semelhante a ele que você ainda não assumiu. Então, assim, é o semelhante. Então, quando você tem autoconhecimento, você atrai também pessoas naquele mesmo nível. É aquilo mesmo que a gente volta lá, diga com quem tu andas, direi quem tu és. Então, assim, você vai atrair pessoas. E isso vai te proteger. Isso vai te trazer uma certa proteção. Porque tem coisas que a gente não sabe. Igual eu falo às vezes para as pessoas, eu não sei, mas conheço quem sabe. Então, ou seja, é o meu ciclo, né? O meu ciclo de amigos, é o meu ciclo social, eu sei com quem que eu posso contar. Então, você vai criando uma barreira à tua volta também, não que é uma barreira que você vai ficar isolado, mas é uma barreira onde vai te livrar de muitas emboscadas, vai te livrar de relacionamentos tóxicos, vai te livrar de diversas coisas que às vezes por causa de uma, né, por causa de uma amizade, muitas das vezes a gente sabe que tem pessoas que chegam, enfim, não vamos nem entrar nisso aí, mas enfim, o autoconhecimento ele é primordial. E não Sim, é modinha falar sobre autoconhecimento, é porque nós estamos em tempo onde nós precisamos alertar, né? Que as precisa, pessoas precisam buscar se conhecer melhor, né? com certeza. Nós falamos um pouco já sobre saúde mental e a naturopatia, mas uma das pessoas que está aqui acompanhando, ela pediu para você comentar mais alguma coisa de relação até se você quiser até dar algum exemplo de algum paciente, não sei, da naturopatia atuando como ajuda no caso do tratamento de depressão. A depressão. A depressão, aproveitando o irmão psicólogo aqui, a gente sabe que a depressão ela não é uma patologia, né? Ela é uma junção, na verdade, a gente tem mais um irmão ali psicólogo. Ele é uma junção, né? É uma série de fatores envolvidos. Então, vou falar da naturopatia na questão do sistema biológico. Voltamos novamente na questão da suplementação. A gente precisaria ingerir diariamente 33 nutrientes. A partir dos 30 anos, a gente já não produz mais, a gente não consegue ter a mesma digestão de alimentos, né, de nutrientes. Até porque a nossa alimentação hoje ela é pobre. Mesmo que a gente tente se alimentar de forma saudável, é quase, principalmente quem mora em grandes cidades, é quase que impossível, né? A gente conseguir uma alimentação 100% saudável. Então, a gente precisa fazer essa suplementação. Vitaminas, muito importante. Vitamina D é muito importante no caso de depressão. Vitamina B1 também é muito importante. No caso das mulheres, precisa ver a questão da tireoide, né? A gente sabe que tem muita disfunção na tireoide e muitas das vezes o exame de sangue ele não mostra essas disfunções. Aparece ali normal, aparece T3 e T4, e o hipertiroidismo e a me fugiu o nome agora, eles são tratados da mesma forma. Mas a tireoide ela tem 4 funções e precisa ser analisada as 4. Então, a questão da tireoide é muito importante. O iodo, ele é um mineral essencial para o nosso organismo, ele é produzido pela tireoide, e na mulher ele vai ajudar na questão hormonal, então precisamos cuidar. Então, nos casos de depressão, vamos ver qual que é a idade da paciente, como que está a tireoide. Dependendo da idade, a gente vai fazer uma suplementação de iodo, vamos fazer uma suplementação de vitamina D, vitamina B12, dependendo. Tem uma outra questão que eu também quero colocar aqui, que é a respeito da naturopatia, e principalmente para as mães com crianças com seletividade alimentar. É importante, né, as mães entender um pouco de quais são os alimentos que essa criança venha se identificar, mas eu levo em consideração hoje nos meus atendimentos é o tipo sanguíneo também, porque nem todos os alimentos são adequados para todos os tipos sanguíneos. Isso vem lá do MTC, era usado muito antigamente, e isso explica por que cada grupo tem um tipo sanguíneo, né? Não vou voltar muito nisso, porque vai tomar muito tempo explicar por que existe
o tipo sanguíneo, mas levar em consideração, pessoas do tipo O, ele tem uma dificuldade maior de digestão de carne vermelha, ela não pode comer carne vermelha com frequência, o estômago não ele tem uma necessidade maior de carne vermelha. O tipo A não pode fazer uso de carne vermelha com frequência. Isso vai fazer com que o estômago tenha uma má digestão e você possa desenvolver problemas de estômago, assim como também de fígado. Já o tipo O, ele tem um estômago, um ácido mais acentuado para fazer essa digestão. Então, cuidar do tipo sanguíneo também, e isso vai contar bastante na hora de fazer suplementação. Então, na questão da depressão, a gente leva em consideração a tireoide. Vamos ver como é que tá as vitaminas do complexo B, a B1, a B2, a B3, a B4, a B5. Às vezes a pessoa vai fazer um exame e só se pede lá a vitamina B12. E aí acha que dentro da vitamina B12 está todas as vitaminas. Não, a gente tem a B1, tem a B2, tem a B3, a B6, que é muito importante, que é para ajudar na função do fígado, a B5. Também tem umas coenzimas, os ácidos graxos, que é a coenzima Q10, a vitamina C, para quem tem o cortisol muito elevado, a vitamina C ela é importante, porque ela vai regular as funções da adrenal na liberação do cortisol. Então, normalmente, pessoas que é muito estressado, além da disfunção no fígado, ela também tem deficiência de vitamina C, que é importante ser colocada também junto das necessidades que tem ali nos casos de pessoas mais estressadas, né? No caso da depressão, o que a gente vai ver? O sono. Começamos com o sono. Como é que está dormindo? A gente vai entrar com suplementação. Tem diversos suplementos, depende de cada caso. Tem casos que a gente entra com a L-teanina mais a melatonina, magnésio glicina, inositol. Temos também o Vincog, que ele é um mineral bem utilizado até por crianças na questão ele ajuda na oxigenação cerebral. O Vincog, ele é tirado da planta do chá verde, ele foi retirado do chá verde, então todos os suplementos eles vêm, né? Porque às vezes a gente fala suplemento e normalmente eles são manipulados e pensa que é químicos. Não, eles têm um histórico lá onde eles vêm da natureza, né? Então, assim, o Vincog, ele é muito importante, ele vai ajudar na parte de oxigenação do cérebro. Também temos a vitamina B6, como eu falei. A coenzima Q10 é muito importante. A coenzima Q10 tem uma função muito importante no sistema cardíaco. Vamos colocar também em consideração como que está esse intestino. A gente precisa cuidar desse intestino, porque como ele é produtor de neurônios, muitas das vezes a gente entra com probióticos que vão ajudar na depressão. Eu tenho casos de pessoas numa depressão profunda, que a gente entrou com modulação intestinal, entrou com probióticos específicos, com mais de 50 mil cepas, que é o ideal para esses casos, os probióticos, e aí a gente vai fazendo a suplementação das demais vitaminas. Mas melhorei intestino, melhorei sono, entrei num processo de terapia, com certeza tenho resultado. Ah, mas eu tomo tantos remédios. Aí o que normalmente nesses casos eu faço? Ou eu entro em contato, se a pessoa preferir, com o profissional, ou a própria pessoa conversa com o profissional e diz, ó, estou procurando tratamento natural, quero sair, e o profissional vai fazendo essa dosagem e vai retirando os medicamentos. Mas eu tenho vários casos, sim, até caso de epilepsia, que a pessoa tomava 15 medicamentos, entrou no processo de tratamento natural, em 3 meses ela conseguiu reduzir a metade dos medicamentos, agora 1 ano ela já não teve mais nenhum problema de epilepsia. Porque o próprio medicamento em si estavam dando, vamos dizer assim, os próprios medicamentos entre eles não estavam conseguindo, vamos dizer assim, entender, né? Mas os próprios medicamentos, um estava dando reação adversa em contato com o outro e estava causando epilepsia nela. A parte da medicação, as pessoas precisam tomar cuidado. Eu já acompanhei um caso aqui, e já vi em outros casos também, mas principalmente pessoas quando pega assim, um idoso, vou dar o exemplo do idoso, que é uma pessoa mais frágil, e tem uma reclamaçãozinha, leva lá no posto e faz uma consulta. E aí prescreve lá a medicação que precisava para aquele momento. E compra, leva para casa. E continua comprando. Aí depois, dali uns 3, 4 meses, tem outro probleminha, volta lá no posto de saúde, ou vai num particular,
e aí pega mais outra prescrição e leva para casa. E vai juntando. Muitas vezes, Verli, é, isso acontece, tá? A pessoa vai só juntando, não tira. Eu presenciei um caso assim, que eu fui visitar uma pessoa, que me pediram para ela dar uma ajuda, né? E ela estava totalmente descompensada, uma idosa. E aí eu fiz várias perguntas, perguntei, mas como que é? Ah, passou em tal médico, não sei quando, passou não sei o quê, passou não sei o que lá, e eu olhei todas as medicações, aí entrei em contato com um psiquiatra que faz parte da minha equipe. E aí eu falei para, olha, dá uma luz aqui que as pessoas estão preocupadas, fui fazer uma visita assim, e olha a situação que está. Daí ele falou assim, olha, pelo que eu estou vendo aí, ele até falou o termo, mas eu não lembro agora, não sei se é latrogenia ou iatrogenia, tem o nome correto. Mas ele falou assim, ó, tem muita coisa aí. O certo aí é tirar tudo e ver o que vai ficar. Eu falei, mas como? Não, tirar tudo, porque misturou muita coisa aí, foi agregando. Então, o certo aí é tirar alguns dias e ver, porque a pessoa estava tendo muita paranoia, muitos surtos, estava totalmente descompensada, né? E ele deu essa opinião, de longe, tá? A gente conversando, trocando uma ideia. Aí, no outro dia, eu comentei com a pessoa, falei, olha, era bom levar num médico específico aí e dar uma olhada. Aí, nesse médico que foi, ele deu uma olhada, olhou certinho e falou, olha, tira tudo, tira toda essa medicação. Fica só com esse e com esse. Passado alguns dias, a senhorinha estabilizou. Porque não foi assim a falha de um médico, de um profissional da saúde. Foi uma coisa que acontece pelo hábito. E acontece. A pessoa vai agregando a medicação, mas não para. Mas também não volta lá naquele profissional para saber assim, olha, era para mim tomar por 2 meses? Ou era para me tomar só por 15 dias? Ou é para me tomar para a vida inteira? Foi agregando. Então, existe casos, sim, igual você falou, que está com um profissional e está sobrecarregada, e existe caso que a pessoa mesmo se sobrecarrega Uhum. por simplicidade. Então, realmente, às vezes é necessário partir para um outro profissional médico e falar, olha, dá para mudar, dá para mexer, dá para diminuir, e começar, às vezes, do zero, tirar tudo para ver o que sobra. Mas, claro, sempre com um profissional que seja responsável, porque é muito sério, né, tirar a medicação. Isso é o que eu sempre falo. As pessoas, não fui eu que prescrevi, então não sou eu quem vai tirar. Mas Sim, normalmente os profissionais, eu vejo, no começo tinha muita resistência, mas eu vejo que hoje os profissionais eles ficam muito felizes, principalmente os profissionais do SUS, porque eles já não sabem mais o que passar para aquele paciente, ele já não tem mais ali o que aumentar às vezes a dose, né? E aí ele sabe que é um paciente a menos lá no postinho que está dando, né, tá dando lugar para outro, às vezes, que está ali esperando. Então, os profissionais, eles apoiam muito esse trabalho, principalmente aqui na minha região, os profissionais, eles têm dado esse apoio nesse sentido de quando as pessoas querem sair. Até tem alguns que já estão prescrevendo, assim, tratamentos naturais, mas eles têm aceitado mais esses desmame de medicamento, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, né, com os profissionais que prescreveram, mas que é possível sim, né? Que é possível sim fazer entrar nesse processo de desmame, porque o ser humano ele foi criado para ser independente, né? Ele foi criado para viver com as suas condições, né? Salvo casos em que as pessoas são casos mais extremos, mas e o irmão falando
dos idosos é muito isso, né, irmão? Os idosos, a maioria hoje faz uso de muitos medicamentos, né? E o que eu me intriga é porque, assim, as pessoas idosas, elas têm mais resistência em fazer terapia, né, irmão? E Sim, muita eles têm uma resistência. resistência, né? Eles não querem falar muito, né? Eles não... até hoje eu não tive nenhum caso, assim, de idoso que procurasse fazer terapia, enfim. E até mesmo de deixar do medicamento, irmão. Eu tenho mais facilidade hoje, os meus pacientes são mais pessoas mais jovens, entre ali os jovens até 40, 50 anos, do que os mais idosos, porque eles têm medo de deixar do medicamento e morrer. Essa é a palavra, sabe? Eles têm medo de deixar do medicamento e não resistir. E aí entra a questão psicológica, entra a questão psicológica e espiritual também, né? A gente pensando por esse lado, né? Esse medo da morte, né? É, a pessoa fica mais frágil, né? Existe até algumas pesquisas que mostram assim a depressão do idoso, né? Ele fica um pouco mais inseguro, não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a liberdade que tinha antes. Então, a medicação dá uma certa segurança, né? Ah, eu É, não posso esquecer do meu remédio. E para você tirar a medicação, você tem que ter um bom argumento. tem que ter, tem que ter um bom argumento. Não é Mas, fácil, enfim, não. eu acho que respondi ali a pergunta da depressão, né? Uhum. Também, como todas, tem que entrar na causa, que muitas das vezes a causa vem lá de trás, porque eu digo assim, a depressão ela não se desencadeia de um dia para a noite, né? Ela estava bem, de Não. repente, não, é um processo, né, irmão? É um processo, né? Para a pessoa chegar num diagnóstico da depressão, né? Então precisa voltar um pouquinho lá atrás, entender da onde foi que começou, né? Então, dentro da terapia, mas com ajuda também, como eu falei, se você nutre teu organismo, se você está com o corpo limpo ou na medida do possível saudável, você dá mais condições para o teu corpo, para a tua mente, para o teu cérebro trabalhar a teu favor. É, sempre somar, né? Somar mais recursos, mais tratamentos, vai ajudar, mas sempre vai estar envolvido na parte emocional o comportamento, o julgamento, o jeito que a pessoa faz avaliações de tudo, né? Se, se o medo, a culpa, a irritação estiverem uma constante, talvez precise realmente, através da terapia, né, enxergar algumas coisas que a pessoa precisa mudar, né? Mudar o seu jeito de fazer, seu jeito de ver. Isso já é remédio, né, Verli? É terapêutico, né? É Igual, terapêutico. igual, igual você disse, né? Mudar as companhias, mudar o lugar, mudar às vezes, certas coisas que não fazem mais sentido na vida da pessoa. Trocar o ambiente, ela influencia muito, né? Já dizia minha avó, que as más companhias corrompem o bom costume, a gente não está falando do caso, a gente não sabe, né? Mas a gente está falando num todo, né? Na questão do nosso ambiente, né? Por isso que é importante você saber qual é o meio social que você está, quem são as pessoas que estão à tua volta, e não julgar as pessoas, mas ver o que está agregando, o que está agregando na sua vida, o que precisa, às vezes, ser mudado, né? Às vezes questão de trabalho também. Então, assim, a depressão, ela nunca começa. A gente poderia fazer um encontro só sobre a depressão aqui, porque é muita coisa que envolve, né? A pessoa Né? chegar no diagnóstico da depressão e as diversas formas de apresentação de depressão, né? Que às vezes a pessoa está sorrindo, mas ela não está, né? Ela pode estar ali com um problema de depressão. Às vezes a pessoa pode estar fazendo não ter interrompido as atividades dela, mas ela está também no processo né? Ela está passando pela depressão. Mas o que eu digo, diagnóstico ele não é destino. Deus para todas as causas ele deixou uma solução, né? Nós estamos
aí para ajudar. Procura o profissional que você se identifica, tem profissional em diversas áreas, usando diversos recursos terapêuticos. Então, procura o profissional que você se identifica, mas não se acomoda com o diagnóstico. Não acha que isso é um destino, que isso é uma sentença, né? Procura ajuda, né? Procura ajuda. Sim, sempre tem alguma coisa que dá para aprender, que dá para acrescentar, que pode ajudar, né, naquela situação. Mas para isso tem que ter uma humildade, vamos dizer, né, Verli, de ouvir, né? Sim, Que é a dificuldade, às vezes, no caso do idoso, por causa de vários motivos, né, dele ouvir a opinião dos outros. Mas quando ele ouve, quando ele é aberto à novidade, ele só tem a ganhar, né? E isso acontece também, não é uma exclusividade dos idosos, essa falta de flexibilidade. Tem pessoas novas também, que não aceitam a opinião de outros, não aceita fazer algo diferente, e a flexibilidade de pensamentos, a flexibilidade cognitiva é o equilíbrio, né? É aquilo que nós vemos na palavra de Deus, né? Falar sobre a paciência, sobre a longanimidade, sobre não ser nem muito tanto à direita como à esquerda, temperança, ser uma pessoa temperada, né? Que sabe como agir em todas as circunstâncias, né? Porque a saúde mental é isso, é você saber como se comportar nas situações da vida, porque não tem como evitar a tristeza, prejuízo, decepção, não tem como evitar. Agora, se eu tenho um comportamento aceitável diante daquela situação, está tudo certo. O que é aceitável? É chorar? Vamos chorar, mas chorar o tanto que é de acordo. Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste. Vai, porque tem motivo, mas a quantidade que necessária. E depois começar a reação, né? Porque a vida segue, né? a vida segue. E a gente é o sal, né, irmão? E o sal, ele não é de mais e nem de menos, né? Ele tem que ser se faltar, fica sem graça. Se colocar demais, ninguém aguenta, né? Então, a gente é o Precisa sal. O ter o sal equilíbrio. né? É o equilíbrio, é esse equilíbrio que a gente busca, e que parece ser tão difícil de encontrar, mas não, né? Basta muitas das vezes a gente se abrir e ouvir, porque às vezes até para falar daquilo que a gente não gosta, a gente precisa ter conhecimento. Então, às vezes é o caso que acontece, a pessoa diz assim, eu não como tal coisa, não gosto, mas você já experimentou? Não, nunca comi. Então, como que você não gosta? Né? Então, não tem como. Então, até para falar Nu- daquilo, não, eu comi uma vez e não gostei. Ah, tá. Eu não gosto e nunca vou gostar. Por quê? Porque eu não provei nem nunca vou provar. Porque eu nunca. E às vezes vem muito da nossa crença, crença, né, familiar, vem muito de costumes lá de trás, e a gente vem repetindo, né? A gente vem replicando. E chega um momento que a gente precisa, às vezes, interromper esse ciclo, né? Que é, Verdade. né, dos nossos costumes, na grande maioria, assim, né? Que é do caso das pessoas que dizem, eu sou assim, não vou mudar. Mas ela ouviu lá atrás alguém falar isso. Porque alguém lá atrás, e ela precisa entender por que a pessoa falou aquilo e o quanto que aquilo para aquela pessoa fazia um sentido e para ela talvez não faz, né? Então, mas é tudo processo de terapia, né, irmão Rubens? Verdade. Verli, nós já estamos aqui há mais de uma hora. Tem mais alguma parte que você quer acrescentar para a gente já ir se preparando para finalizar? É, Fique à vontade para lembrar mais algum ponto, que às vezes nós não conversamos várias coisas que esquecemos, às vezes, alguma parte que você É, acha que é muito importante. eu até fiz uma anotação ali, mas eu acho que a gente. Irmão, uma pergunta que perguntaram sobre o canabidiol, né? Eu acho que mandaram lá e eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui sobre o canabidiol. É, Ótimo, eu vou ser sincera, eu não estudei sobre canabidiol, até porque não cabe à minha área a indicação de canabidiol, e não é por isso também. Restrita aos profissionais médicos, e eu acho que psiquiatras, enfim.
eu ouvi alguns profissionais, uns falando positivo, outros negativo, mas eu levei em consideração os profissionais falando positivamente sobre o canabidiol, porque ele tem duas fórmulas, ele tem dois tipos de aproveitamento, tem um que vem mesmo, que é o mesmo usado lá para, né, como uma droga, enfim, que é usado em casos extremos de pessoas que não estão mais se alimentando, que é para abrir apetite, mas no caso usado para problemas cognitivos, enfim, parece que ele tem um resultado positivo, né? Então, eu não tenho, sou sincera, eu não tenho uma opinião formada ainda hoje sobre esse assunto, não me interei, não me aprofundei em estudar isso e não sei de casos assim, né? Que tem alguém utilizando, pelo menos por aqui na nossa região ainda não tem, assim, não tem o caso, então, né, não consegui responder talvez não tenha conseguido responder essa pergunta com clareza, mas se a gente partir do princípio que é algo que veio da natureza, eu, né, seria a favor, mas eu não sei, como a gente vê isso sendo usado há tanto tempo de forma errada, a gente acaba preferindo não opinar. Na minha equipe de que psiquiatras que trabalham comigo, eles recomendam, passam de vez em quando, o canabidiol. Tem algumas empresas no Brasil representando, e é o óleo, né? É uma parte específica que é separada para tratamento, realmente. E existem vários estudos, vários casos, assim, que, por exemplo, convulsões e outros problemas, assim, mais graves, que têm tido um bom resultado. Mas tem sim alguns profissionais já receitando e tem no Brasil já a liberação, mas para o óleo, para o produto, né? Não é a erva, é o óleo que foi feito a separação bonitinho, Isso mas foi é isso que eu usado ouvi sim. também. Foi isso que eu ouvi também, irmão, que é um óleo, é uma parte separada da planta que está sendo usado nos casos de convulsão, né? Em casos E tem, mais tem tido graves. ótimos resultados. Ah, então, eu não tinha muita informação, mas foi Alguns tratamentos de dores também, alguns tipos de dores também. eu acredito, é que o irmão citou da fibromialgia ali, eu não sei como que é a opinião do irmão sobre a fibromialgia e as dores, as dores psíquicas, vamos falar assim, mas a gente já tem aí estudo falando que a fibromialgia seria uma depressão somatizada, né, que são dores em diversas áreas do corpo, né, Sim, e com isso traz inflamações e que aí dá aquela dor generalizada, né? é uma doença psicossomática, né? Ela realmente você não acha marcadores nela para falar assim, olha, é isso ou é aquilo. É realmente uma doença que não é inventada, não é uma coisa da cabeça da Uhum. pessoa, realmente ela sente as dores, mas ela vai usufruir da medicação que vai ajudar? Sim, tem a medicação, pregabalina e outros que vai ajudar. Mas também seria muito importante terapia, mudança de hábitos, atividade física, espiritualidade, família, porque a fibromialgia é uma ponta de algo maior. Então tem que cuidar da pessoa por inteiro. Mas é o que você disse, está ligado a um processo depressivo. Hum. Alguém disse que o canabidiol parece que está sendo usado nos Estados Unidos como ao mal de Alzheimer, né? Em várias situações está sendo usado, assim, testado, estudado, né? E sabe que o mal de Alzheimer, ele já está sendo considerado diabetes tipo 3, né? Que o mal de Alzheimer, ele é açúcar no cérebro, né? Açúcar no cérebro. Mas, se a gente for falar, irmão, tem muito assunto, muita coisa ligada, né? A gente percebe como tem muita coisa ligada, né? Sim, Mas que precisaríamos de uma tarde, assim, para abordar, porque se nós entrar agora no mal de Alzheimer, a gente também vai longe, né, nessa questão, né? sim. Mas é por isso que é importante a gente ter um grupo assim, que cada um contribui,
cada um desperta para um assunto, e isso aqui é só um ponto de partida. Aí a Sim. pessoa vai na sua cidade, vai procurar um profissional, a pessoa vai se interessar em comprar um livro, vai se interessar em assistir uma outra live, e aí, com o aumento do conhecimento, com certeza diminui um pouco, às vezes, algumas barreiras na questão da pessoa procurar ajuda, porque essa que é a ideia, é a pessoa procurar ajuda, se cuidar e fazer também o que ela pode fazer, né, em benefício, né? O que tem que ficar bem claro é isso, que os profissionais, que é o meu caso, é o seu caso, Maverly, nós fazemos a nossa parte. O psiquiatra faz a parte dele, mas se o paciente também não aderir ao tratamento de verdade, a coisa não, a conta não fecha, porque tem a parte que é da pessoa. Essa não tem jeito. E é o grande trabalho nosso, por isso que a gente tem que perder não, não pode ter pressa numa consulta, sabe? Demorar ali o tempo que for necessário para fazer o trabalho da psicoeducação também. É. A psicoeducação, a terapia, mesmo que a pessoa não seja um psicanalista, mesmo que não seja um psicólogo, mas se é um cardiologista, se é um ortopedista, tem que sempre lembrar que está lidando com gente, está lidando com um ser humano. Então, tem que olhar nos olhos daquela pessoa, tem que ouvir e, dentro do seu acolhimento ali, falar o que é necessário. Claro que não vai se transformar numa sessão de psicólogo, nem de psiquiatria, mas você ouvindo a pessoa se sente acolhida, se sente assim, olha, aquele médico, aquela médica, ele ouve, ele presta atenção. Prestando atenção, ele vai acatar quando a pessoa falar assim, olha, procure algo mais natural para você se cuidar, faça uma caminhada, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, olha, pensa na possibilidade de descansar um pouco, eu acho que você está trabalhando demais, dinheiro não é tudo, isso ajuda demais. Com certeza, irmão. É uma coisa que eu falo, já vão fazer as considerações aqui finais, senão a gente vai. As pessoas querem trabalhar 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias, mais 6 horas por ano. Às vezes eu faço palestras aqui, né? Não é nada assim mais profissional, mas eu faço palestras no meu município, enfim. E eu sempre falo para as pessoas: Deus criou o mundo em 7 dias, ele criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo. Deus não era figura de carne, mas ele descansou um dia. Por que que ele fez isso? Ele precisava? Não. Porque ele queria dar exemplo de que nós precisamos tirar um dia para descanso. Eu tenho caso, a pessoa tomar suplemento, fazer limpeza, desintoxicação, desparasitação e tá. E aí trabalha 7 dias na semana, trabalha todos os dias, dorme 6 horas por noite. Não tem como ter uma boa saúde. E eu fui Vai obrigada, chegar uma hora que vai dar problema. vai dar problema. Eu cheguei e falei, não, se você não tirar férias, eu sou sincera, eu não passo mais nada para ti, porque não adianta, você precisa descansar. Deus não descansou um dia, Deus precisava descansar, Deus não precisava, mas ele fez para dar exemplo. Ele fez para nós entendermos que nós precisamos trabalhar e tirar um dia para descansar. E aí melhorou, pronto, começou a fazer efeito, tudo começou a fazer efeito para ela. Ah, Maravilha. eu vou tirar 2 final de semana para descansar. Tá bom. Mas então é isso, irmão Rubens. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe todo mundo que está Maverly, aqui. faça as suas considerações finais, fala onde que o pessoal pode te encontrar, quais seus endereços, seus canais. Sim, eu atendo online, pode me chamar ali, quem está aqui, eu estou no grupo, pode me chamar no privado, né? Eu faço atendimento online. Eu moro em Santa Catarina, o nome do meu município é Governador Celso Ramos, faz parte da Grande Florianópolis. Convido o irmão para vir aqui nos visitar, os demais irmãos para nos visitar aqui. É, Quem quiser tirar alguma dúvida também, na medida do possível, eu respondo, né, no privado, conforme a gente consegue, vai respondendo ali também. Enfim, agradecer a atenção. Eu vi que bastante pessoas nos acompanham aqui, alguns vão nos ver depois.
Peço desculpa se alguma coisa eu fiquei devendo aí em resposta, né? A gente não consegue responder, mas Deus preparando, a gente terá mais, né? Terá mais oportunidade de encontros como esse, tá? Deus abençoe o irmão Rubens, Deus abençoe Amém. os demais irmãos, idealizador desse projeto, e oremos um pelos outros, né? Deus abençoe. Agradecemos imensamente a sua disposição, tá? Aqui uma última pergunta que alguém fez aqui, um comentário, falando assim, ó, qual a alternativa para quem não pode pagar várias sessões de psicoterapia? Uma pergunta. As opções para quem não pode pagar no momento sessões de terapia é assistir lives igual essa, assistir vários materiais que existem na internet, no YouTube, no Instagram, conteúdos excelentes que podem ajudar, é comprar um bom livro, é fazer uma caminhada, é procurar se cercar de pessoas boas, é viver plenamente a sua espiritualidade, certo? Então, tudo isso que eu falei aqui é terapia. Assistir uma live boa é uma terapia, fazer uma caminhada é uma terapia, ler um bom livro é uma terapia, se cercar de bons amigos também é terapia, certo? E lembrar do espiritual. Tudo tem que fazer um sentido, e tudo fecha do sentido porque nós estamos aqui. E o sentido principal sempre, cada um tem o seu. Eu tenho o meu, no sentido espiritual, que muitos aqui é semelhante, mas nós respeitamos de cada um. Mas tem que ter a sua espiritualidade, que isso também é remédio, é terapêutico, é saúde, não só para o corpo, mas para a alma também. Deus abençoe a todos, gratidão por estarem aqui até o final, acompanhando a todos nós, e que logo, logo teremos mais um tema para ser colocado aqui para todos vocês. Deus abençoe a todos, excelente noite, e fiquem todos com a santa paz de Deus. Boa noite.